Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e hoje mais um ranqueando os 20 maiores hits na Billboard de cada ano. Hoje vamos fazer nosso sétimo vídeo desse quadro, vamos fazer do ano de 2017. É o sétimo vídeo ou o oitavo? Já tô perdida, muito vídeo aí. E vamos fazer mais um. Vocês estão gostando bastante, estão interagindo bastante nos vídeos desse quadro, agradeço muito. Então vou continuar até quando der, né? A gente até pode voltar para os anos 2000 se vocês gostarem muito desse quadro. E é isso, vamos fazer de 2017, vamos ver como é que foi quais foram os maiores hits na Billboard desse ano. Se vocês gostarem do vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo quais músicas vocês gostam, qual seria o ranqueando de vocês. O link dessa tier list tá aqui na descrição, então faça a sua e me compartilha no Instagram, ou seja onde for. E ou se não, se você quiser, comenta aqui embaixo quais hits envelheceram bem pra você, quais não envelheceram bem e tudo mais. Se você gostar do vídeo, já compartilha. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal, então é muito importante você manter o sininho ativado. Acompanhar também nossa comunidade, onde eu sempre aviso quando sai vídeo novo, vídeos que estão para vir. Faço mini reviews de álbuns que saíram na semana. Tem meu Instagram, tem o TikTok, tem os shorts aqui do canal. Bastante coisa para vocês consumirem. Assistam as playlists para maratonar. E se você gostar do conteúdo, fica aqui com a gente e fique nesse vídeo. É isso, e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo pela 20ª música mais escutada, mais hit na Billboard de 2017, que foi Starboy, do The Weeknd. Já me esqueci o nome do artista. Starboy, do The Weeknd. Vamos lá, eu não sou uma grande fã do The Weeknd. Gosto de uma música ou outra solta. O álbum dele que eu mais me conectei, com certeza, foi o Dawn FM. Eu adoro aquele álbum, todo o conceito dele, ser super oitentista, pop, ótimas melodias. Eu adoro esse álbum. É com certeza o único álbum dele que eu me conectei mesmo. E tem uma música ou outra solta que eu goste. Mas falando da música Starboy, essa é uma das poucas músicas dele que eu realmente gosto. Eu gosto muito da vibe dessa música. Ela tem uma coisa mais, misturando uma coisa mais trap, que era muito da época, mas com a produção do Daft Punk, que deu um toque muito único para essa música, muito moderno. Não sei explicar. Essa música para mim tem uma vibe muito única. Eu adoro toda essa era do Starboy. Eu acho que foi uma era muito boa para ele. Eu acho que deu uma renovada no som dele, porque ele tinha muito esse som mais trap, R&B, e aqui ele conseguiu misturar a essência dele e trazer algo novo, que eram as produções do Daft Punk, e ficou muito bom. Eu gosto bastante desse álbum, não amo ele como eu gosto do Dawn FM, mas é um álbum muito bom, muito gostoso de se ouvir. E essa música pra mim é um grande destaque da carreira dele. Eu gosto bastante, eu gosto do flow, gosto da vibe da música. Eu acho uma vibe muito sexy, muito tudo, que é uma coisa que o The Weeknd traz muito nas músicas dele, mas aqui é pra mim onde ele mais é, tá mais forte isso. É onde eu mais sinto, eu fico, meu Deus, essa música é muito sexy. Olha que eu nem acho ele tão bonito nem nada, mas tem um flerte, tem uma coisa nessa música que é muito boa, muito viciante. E eu adoro essa música. Não sei que músicas virão depois, né? Eu não sei se vai ter uma música no Parada Cardíaca, pelo que eu dei uma olhada na lista, mas com certeza essa música tá lá em cima. Depois, ao longo do vídeo, eu posso ver se eu subo ela mais, ou, né, não sei, mas por enquanto ela fica aqui no muito boa, porque é uma música muito boa, pra mim é um grande destaque da carreira dele, uma das melhores músicas, tá? Envelheceu como vinho, pra mim até hoje essa música funciona. Se ele lançasse hoje, também seria muito boa, e pra mim, pra, essa confirmação de que essa música funciona até hoje é ouvindo o Dawn FM, que pra mim tem muito a cara do Starboy, do álbum Starboy, e é um álbum que também funciona muito bem, então é um dos trabalhos dele que melhor envelheceu pra mim, pro meu gosto. Então eu gosto bastante dessa música e fica aqui no muito boa, tá? Agora vamos pra próxima. Essa eu vou ter que ver a listinha, né? Dar uma espiada, que é Black Beatles, do Ray Summerge, com parceria do Gucci Mane. Esse eu conheço. Ser bem sincera, não conheço essa música,
não sei se já ouvi alguma vez na minha vida, não conheço esse artista. Eu conheço o Gucci Mane, mas tirando ele, assim, pelas pessoas envolvidas, imagino que seja algum trap, algum rap, mas genuinamente não me importo, não tenho memória alguma com isso. Com isso é ótimo, né? Eu desmerecendo a música, né? Mas não tenho nenhuma memória com a música. Então fica aqui no You Don't Care, tá? É bem difícil nesse quadro deletar alguma coisa, porque uma música ser ruim, é difícil dizer que uma música é ruim, um álbum é ruim, sabe? Mas tudo pode acontecer. Esse quadro é imprevisível, mas essa música realmente não tenho nenhum apego. Às vezes eu tento ouvir as músicas, tipo, eu vejo a lista, daí eu tento ouvir as músicas de novo que eu já conheço, mas eu também tento priorizar a minha memória afetiva com essa música, sabe? Então, vai ficar aqui. Talvez se eu escutar até goste, mas acho muito difícil com os artistas envolvidos, então desculpa, We Don't Care. Vamos para a próxima, não vamos nos estender. Agora vamos para a próxima, em 18ª posição, que eu já também não sei, que é Wild Stuffs, que é música do DJ Khaled, produção do DJ Khaled, com Rihanna e Bryson Tyler. Era muito feat nessa época, pai nosso. Mas vamos lá. Wild Stuffs, adoro, amo Rihanna e amo tudo que ela se mete no meio, né? Quando ela se metia no meio, hoje não se mete mais. Mas eu amo essa música. Amo, amo, eu amo a energia dessa música. Também é uma música pra mim que envelheceu muito bem. Se lançasse hoje também, super funcionaria. E olha que é uma produção do DJ Khaled, tá? Que tem tudo pra envelhecer mal, mas essa envelheceu muito bem. Os versos da Rihanna são maravilhosos, toda a atitude dela. É uma música que é muito, muito Rihanna. Muito. Essa vibe mais caribenha, com aquela guitarrinha muito maravilhosa, uma guitarra bem Santana. Então, essa música é muito boa. Adorei que ela performou essa música no Super Bowl. Me surpreendeu e eu gostei da performance. Não foi nada demais, mas eu gosto tanto dessa música e tanto da vibe dessa música que eu fiquei feliz que ela trouxe. Combinou super com o bloco na performance. E eu amo o clipe. Ela tá linda, ela tá muito linda nesse clipe, né? Não sei o que dizer. Eu gosto até do verso no Bryson Tyler. Eu acho maravilhoso aquele verso dele. E é isso, tá? Também vou ver se essa música não sobe, dependendo do que tá vindo por aí. Mas eu gosto muito dessa música, muito mesmo. Fica aqui no muito boa, tá? Agora vamos pra próxima. Ó, a gente começou mal, mas a gente tá, ó, dando umas elevadas. Em 17º lugar, 17º lugar, nós temos Stay, do Zed com a Alessia Cara. Alessia Cara? Eu tô falando tudo em inglês. Eu vou falar em inglês mesmo, gente, vocês aturem. Alessia Cara, vou falar com sotaque. Stay, maravilhosa também, adoro essa música. É aquele... Teve essa época dessa coisa que toda artista pop tinha que ter uma parceria com um DJ, né? Um DJ e tudo. Tinha que ter um hit com um DJ, né? Começou na Rihanna com We Found Love, e depois todo mundo tinha que ter um hit com um DJ. E esse foi o da Alessia Cara. Essa música é muito boa, tá? Viciei muito, ela me marcou muito porque ela tocava em toda a trilha sonora de filme adolescente da época, eu me lembro muito. Então ela tava sempre nessas trilhas sonoras. É uma música que me marcou muito, eu gosto muito da vibe dela. Ela tem uma coisa eletrônica, mas eu não sei, eu acho que dos DJs da época, o Zed, pra mim, é o que melhor envelheceu. Ele tem uma vibe muito única e acho que quando ele se misturava com artista pop, ficava muito legal. E também ver como ele era diverso, né? Porque ele produzia uma música pra Alessia Cara, que é a cara dela, daí ele conseguia produzir Break Free pra Ariana, que é uma coisa mais eletrônica, dançante mesmo. Stay é uma coisa mais, né, mais intimista. E ele conseguiu produzir também um álbum art pop, um álbum super experimental, diferentão. Então, o Zed foi um produtor muito que se destaca muito pra mim, um DJ que se destaca pra mim. Acho que ele tem produções muito diversas e eu gosto como ele consegue pegar a vibe de cada artista e imprimir na música, sabe? Então, eu adoro essa música. Fica aqui no muito boa, adoro. Eu gosto muito dessa vibe. Eu gosto muito da Alessia Cara. Ela tem uma voz muito bonita. Eu gosto muito da voz dela. Eu não consigo me conectar muito com as músicas dela, mas eu acho que ela tem uma voz belíssima. E ela tava muito boa na abertura da Copa, inclusive. Assisti, tá? Canadá. É, então eu gosto bastante da voz dela. Nunca me conectei muito com as músicas dela, mas acho a voz dela maravilhosa, muito linda. Muita. Como é que fala?
Me fugiu a palavra. Muita autenticidade na voz. Adoro. E fica aqui no muito bom. Ó, até agora estamos só em músicas muito boas, tá? Tudo muito bom até agora. Até agora. Agora vamos para a música em 16ª posição, que é a do Bruno Mars, que tava na era dele 24K Magic, e agora vamos ranquear a música 24K Magic. É isso, né? Não errei. Não errei. Certo. Vamos lá, Bruno Mars é outro artista também que eu já falei que ao longo desse quadro, né, que ele apareceu bastante com várias músicas. Não sou uma grande fã de Bruno Mars, eu gosto mais quando ele faz parceria com os artistas do que ele sozinho. Tipo, eu falei, a única músicas dele que eu realmente gosto é a música com a Gaga, Die With Smile e Versace on the Floor. É as únicas músicas dele que eu genuinamente gosto. O resto, pra mim, é ok, gosto da música, mas nada mais que isso. E 24K Magic não foge disso. Uma música legal, divertida, mas pra mim não me marcou em nada, então eu boto ela aqui no ok. Tá bom? Fã de Bruno Mars, desculpa, tá? Mas o último álbum dele é muito bom, tá? Recomendo. Agora vamos para a próxima, na 15ª posição, que é Unforgettable, tá? É a música de French Montana. Quem lembra de French Montana? Com participação de Swae Lee. Também quem é que lembra do Swae Lee? De novo, gente, foi a época do trap, do hip hop, bombando muito, e vários artistas conseguindo bombar com uma música nesse estilo. E, sendo bem sincera, é uma das fases que mais me saturou do pop. Era muito, muito, e dominando as paradas. E tá sendo um pouco que é o country hoje, que as pessoas estão incomodadas, né? Que só vê música country no top 10, né, nessa época de 2017, tudo era isso. Eu só via trap no top 10 da Billboard. Era um saco. E Unforgettable, pra mim, o nome da música, na verdade, é o contrário. Forgettable. Não lembro dessa música, não gosto. Beijo, tchau. Não gosto muito dessa música. E não vou me estender muito. Pra mim, really don't care. Lamento, se você gosta, faça a tua tier list e compartilha comigo. Mas aqui fica no really don't care, tá bom? Perdão. Agora vamos para a próxima. Já esqueci. Estamos na 14ª posição, mais outro trap, provavelmente deve ser, que é Mask Off do Future, tá? Também, não vou me estender, We Don't Care. Também, como eu falei, gente, essa fase aí do pop foi bem complicada pra quem é fã de pop, muito trap, muito rap, muita coisa. Respeito muito todos os artistas, mas eu particularmente saturei muito dessa coisa e infectou um pouco também os artistas pop, que também tinham que ter alguma música nesse estilo, ou com um rapper na música. Então foi algo que infectou um pouco a música pop. Mas é isso, fica aqui no We Don't Care, tá bom? Beijo, tchau, Future, vou pra próxima. Agora mais um. Em 13º temos Exo Tour Life, porque esses números no meio das músicas não vou entender, né? Essas coisas, essas letrinhas, muito difícil. Que é do Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert, não consigo falar. Vamos lá, também. Né? A capa do single é toda preta, não entendi. Conceito. Pra mim. We Don't Care. Beijo, tchau. Agora vamos pra próxima, que é em 12º lugar. 12ª posição. Vai melhorar agora, gente, vai melhorar. Agora vamos para a música, de novo, DJ Khaled aqui, com uma música que é I'm the One, que tem participação do Justin Bieber, uma penca de gente, nem lembro quem era. É Justin Bieber, é Chance the Rapper, aqui tá, minha bola tá tapando aqui, ó. É Quavo, é Chance the Rapper e Lil Wayne, tá? Vou botar minha bola no lugar aqui, ó. Vou dizer, teve essa fase, todo artista tinha que ter, até Justin Bieber lançou um hit nessa vibe. Mas, pra quem sabe, né, não é mistério pra ninguém, eu sou muito fã do Justin Bieber, então eu adoro essa música, tá bom? Amo, eu gosto muito da vibe, eu gosto dos versos dos rappers também, gosto muito do verso do Lil Wayne. Lil Wayne é um rapper que tem muita personalidade. Eu gosto da música, não vou mentir aqui. Provavelmente é porque eu sou fã do Justin Bieber, com certeza, com certeza. Se fosse qualquer outro artista lançando essa música, estaria no We Don't Care. Mas como é o Justin Bieber, eu adoro e vou escutar essa música. Eu acho que ele performou no Coachella. Não lembro. Ou tô viajando. Acho que eu criei uma fanfic na minha cabeça.
Não sei, eu tenho com alguma memória na minha cabeça que ele tinha cantado essa no Coachella. Mas provavelmente tô enlouquecendo. Mas eu gosto dessa música, adoro, e é isso, tá? Fica aqui no Muito Boa. Ele está muito bonito nesse clipe, tá bom? Agora vamos para a próxima, estamos quase entrando no top 10. Em 11º lugar, quem lembra? James Arthur com Say You Won't Let Go. Tá? Tem que falar bem rapidinho, senão a gente se perde no inglês. Say You Won't Let Go é linda, linda, foi muito hit na época, eu fui impactada com essa música. Eu lembro que tinha uma youtuber, que agora não vou lembrar o nome dela, que ela fez um vídeo dançando com o namorado. Não sei por que me marcou tanto esse vídeo dela dançando com o namorado com essa música, não sei por quê. Coisas da infância, da adolescência, né? 2017 tá na 12 anos, né? Adolescência. Essa música é muito linda, não tenho o que dizer, gente. Linda, envelheceu muito bem. Bem numa vibe Thinking Out Loud, do Ed Sheeran, mas eu acho que o James tem uma voz muito única, então acho que difere ele de vários expoentes que teve, né? O Ed Sheeran foi um expoente dessa coisa de música romântica ou pra chorar, né? Daí teve ele, teve o Sam Smith, teve James Arthur, teve vários, não vou lembrar agora de cabeça, mas teve vários. E eu gosto do James Arthur, acho que dessa onda ele é um dos mais únicos, mais autênticos. Eu adoro também aquela Naked, tocava muito no trilha sonora de novela daqui da Globo, quem lembra. E é isso, eu adoro. É um ótimo artista pra ouvir numa rádio. É o clássico artista de rádio. A música fica ali cantando de fundo e tu só tranquilíssima dirigindo o carro, né? Não tenho carteira, pretendo tirar a carteira logo, mas eu sinto muito essa vibe com as músicas dele, tá? E é isso, fica aqui no Muito Boa, tá? Agora vamos para o top 10. Quem abre o top 10? É Post Malone, quem lembra da época do Post Malone de rapper, com participação do Quavo, que é Congratulations, tá? Não sei, eu nunca fui muito fã do Post Malone. A única música dele que eu genuinamente gosto é Circles, gosto bastante. Mas de resto, não ligo muito nem na fase rapper dele e nem na fase country. Não gosto de nenhum dos dois. Então, pra mim, fica aqui no Really Don't Care. Não me importo muito, não gosto muito. Mas todo respeito a ele, porque ele parece um fofo. Mas fica aqui no Really Don't Care, tá bom? Agora vamos para a próxima. No 9º lugar temos Believer, do Imagine Dragons. Também quem lembra dessa época que Imagine Dragons bombava, né? Não faz muito tempo, né, que ele teve um hit recente. Aquela... Nossa, me fugiu o nome. Aquela... Enemy, my enemy. Teve aquela Bones também. Vamos lá, Imagine Dragons. Eu não sei se eles já apareceram nesse quadro. Não lembro agora. Mas, sendo bem sincera, eu não sou uma grande fã de Imagine Dragons. Eu acho as músicas deles tudo igual. E acho bem chatas. Não sei. Falta um molho ali, não gosto. Acho muito chatas, repetitivas. E Believer é aquela música que tocou tanto que tu cansa. Não aguento. Tipo, eu fico, meu Deus, eu não aguento mais ouvir essa música. Tipo, eu já não gostava dela, já não achava tudo isso. E quando bombou, e trilha sonora, fiquei, ai, meu pai amado. Teve algum filme recente que eu vi que essa música tava de fundo na trilha sonora. Eu fiquei, gente, esqueçam essa música é muito, muito chata, muito ruim. Não vou botar no delete. Pra mim podia ser delete, porque. Não sei, não gosto de Imagine Dragons. Desculpa, acho muito chato, muito repetitivo. Não gosto. Mas por respeito ao artista. E o artista é. Eu gosto do artista, né? Militante, tudo. Mas as músicas não me importam. Então fica aqui no We Don't Care. Tá? Quase pra mim é um delete, porque eu acho essa música muito chata. Muito chata. Mas vamos lá, vamos agora para a 8ª posição, que eu já não lembro quem é. É Body Like a Back Road, do Sun Hunt. Essa eu ouvi porque eu fiquei, gente, que música é essa que fez o top 10 de 2017? Eu nem tinha nunca ouvido falar dessa música. E é uma coisa mais country, se eu não tô enganada. É uma coisa mais country. Mas, genuinamente, ouvi a música e fiquei, não me importo. Então fica aqui, We Don't Care. Realmente não tive nem. É mais uma música country que bomba e não sabemos porquê, né? É isso, fica aqui no We Don't Care. Sorry. Sorry, Fuss. Se é que vai ter fã aqui. Agora vamos para o 7º lugar.
Temos de novo Closer, tava no vídeo passado de 2016 e repetiu. Não lembro em que posição tava, mas tá aqui no top 10 novamente, que é Closer do Chainsmokers com a House. E eu falei no último vídeo, essa música eu gosto muito, pra mim é um dos eletrônicos da época que envelheceu bem pra mim. Eu escuto até hoje. Eu acho a parte da House muito boa, maravilhosa. Os caras do Chainsmokers são muito filhos da mãe, são bem chatinhos, mas essa música em específico eles acertaram muito e a participação da House fez toda a diferença, as referências, a voz dela. Com certeza é a parte mais marcante dessa música. Então fica aqui no muito boa. Só não boto ela em parada cardíaca porque tem a participação dele que deixa a música pra baixo. Mas quando chega a House e os vocais e tudo, aí a música fica 10 de 10. Então fica aqui no muito bom, tá bom? Agora vamos pra próxima, que é sexto lugar, que é Bad and Bougie, quem lembra? Do Migos com participação do Lil Uzi Vert. Tá, vocês já estão pegando spoiler de todas as músicas, né? Mas azar. Vamos lá, Bad Bougie. Eu lembro que eu era um pouquinho viciada nessa música, porque tinha uma youtuber que eu gostava bastante e ela botava bastante. Ela fez bastante. Botava essa música nos vlogs dela. Era um canal de vlogs e ela botava bastante essa música de trilha sonora dos vídeos dela. Daí eu dei uma leve viciadinha na música. Mas a longo prazo é uma música que ficou bem datada, ficou bem pra época. Pelo fator chiclete, eu boto ela aqui no ok, porque ela é bem chiclete. Acho que dos traps da época é o que eu mais gostei, que eu mais viciei. Por esse fator que eu boto ela numa posição a mais, né? Porque as outras não teve nenhum momento que eu viciei nelas, só não me importei mesmo desde o começo. E essa eu tive momentos que eu viciei. Então, ela tem esse valor, então ela fica aqui no ok, tá? Não fica uma posição a mais, porque ela não envelheceu muito bem. Mas fica aqui. Minha garganta tá secando, gente. Esse vídeo tem que acabar logo. Vamos lá. Agora vamos para o quinto lugar, que é de novo The Chainsmokers, com participação do Coldplay em Something Just Like This. Something Just Like This. Falei certinho, olha, parabéns pra mim. Pra mim essa música é bem foda-se. Não... Eu já falei, a única música do Chainsmokers que eu salvo é Closer. O resto pra mim é tudo muito... blé, blé. Não sei, pelo refrão que é legal, eu boto ela aqui no ok, tá? Mas bem atrás no ok, tá? Eu não vou botar ela no We Don't Care porque eu gosto do refrão. Refrão legalzinho, mas fica aqui. No ok, tá bom? Tá bom? Pra mim ela tá no mesmo lugar de Don't Let Me Down. Também foi outro hit deles da época. Tipo, tem um refrão legalzinho, chicletinho, mas não me importo muito. Mas eu vou botar numa posição a mais, porque eu acho que ela é bem melhor do que as músicas que estão aqui nessa posição We Don't Care. Tem bastante no We Don't Care, né? O que podemos fazer? Podemos fazer. Então ela fica aqui no ok, tá? Agora vamos para o top 4, tá? Em quarto lugar nós temos Humble, do Kendrick Lamar. Tá? Eu gosto bastante dessa música. Tem um react aqui no canal do último álbum do Kendrick Lamar, o GNX. Eu gostei bastante desse álbum. Eu gosto bastante do Kendrick Lamar. É um dos rappers, com certeza, com mais atitude, mais personalidade, que traz críticas sociais, algo que se perdeu muito ao longo dos anos no rap. O rap tinha, nos anos 90, essa coisa muito forte de críticas sociais, de movimento negro, e se perdeu muito com o tempo. E o Kendrick Lamar trouxe isso de volta pro rap, muito legal, e os álbuns dele são muito incríveis, e pensar que ele não tem um álbum do ano, tu fica, puta que pariu, o que tá acontecendo? E essa música é muito boa, é a música dele mais mainstream, vamos dizer assim, dessa fase dele, né? Que eu acho que o GNX é o álbum dele mais acessível para um público geral, mas dessa fase, Humble é com certeza a música dele mais fácil de se consumir, uma letra, tudo que tu consegue se identificar mais, cantar junto, né? Tanto que é o maior hit dele da carreira, né? Isso antes de Not Like Us, né? Isso antes de Not Like Us era com certeza o maior hit dele. E é uma música que envelheceu muito bem, muita atitude. Eu gosto dos elementos de guitarra na música e tudo. Eu gosto muito da performance dele no VMA, bem diva pop, né? Que ele faz umas pausas dramáticas, meio Beyoncé.
Gosto muito, vejo essa performance. Eu gosto bastante de Humble, então fica aqui no muito boa, tá? Agora vamos para a terceira posição, que ficou de novo com Bruno Mars, em That's What I Like. E essa pra mim também fica aqui, ó, mesmo lugarzinho de 24K Magic. Eu gosto da música, teve uma época que eu gostava mais dela, mas hoje não envelheceu bem, cansei dessa música, saturei muito e é isso, tá? Não gosto dessa música e não gosto, uma palavra forte, né? Mas não sou uma grande fã de Bruno Mars, não sou uma grande fã dessa música. Pra mim ela fica no ok, porque se tocar no aleatório, ai, canto junto e tudo, mas é uma música que eu tenho pouquíssima vontade de ouvir ela, de pesquisar e ouvir, então pra mim fica aqui no ok, tá? Agora vamos para o segundo lugar, a segunda música mais tocada de 2017, uma música que abriu portas para o mercado latino, que foi Despacito, tá? Que tem desculpa, o Luiz Fonsi, é o artista principal, tem Daddy Yankee, e essa música chegou no top 2 graças a um remix do Justin Bieber, que abriu mais portas para essa música e tudo. E vamos lá, eu gosto muito da música original, sem o Justin Bieber, tá? Mesmo amando o Justin Bieber, ele nessa música eu acho que não agrega muito. Ele foi importante pra essa música chegar pra mais gente, pra um público mundial, mas a participação dele na música eu acho bem ok, eu acho até que destoa muito da vibe da música. Não é uma versão que eu super escuto. Se eu for me basear só nessa versão, eu botaria num ok. Mas se eu fosse me basear na música original mesmo, eu botaria no muito boa, porque eu acho essa música muito boa, uma energia muito boa. E eu sei que muita gente cansou dela de tanto que tocou, mas eu até hoje escuto, não me incomoda, eu gosto bastante dessa música. Não sei, eu vou botar ela aqui no ok ou muito boa. Olha, se for me basear só pela versão do Justin Bieber, é ok. A solo eu botaria no muito boa. Eu vou botar ela muito boa. Vou dar essa colher de chá, porque entre as músicas ok, ela não tá no mesmo nível. Ela tá um nível a mais. Então, eu boto ela aqui no muito boa. Tá? Fazer minha justiça com Despacito. Tá? Uma música muito importante. Então, vou deixar ela nesse momento. Vou dar esse momento pra ela de muito boa. Tá? Eu tô perdendo minha voz mesmo. Agora vamos para a top música de 2017, a música mais bombada na Billboard de 2017, que não é muita surpresa, né? Foi Shape of You, do Ed Sheeran, tá bom? Minhas opiniões sobre essa música. Muita gente detesta essa música porque ela tocou demais, tocou muito, muito. Eu mesma não conseguia fugir dessa música. Toda hora aparecia o clipe dela no TVZ, então eu também cansei bastante dessa música. Mas acho que assim, além de eu ter cansado muito dessa música, é uma música que eu nunca fui uma grande fã dela. Eu achava que era uma música que se destoava muito do que era o Ed Sheeran como artista. Tanto que depois ele foi contar a história dessa música e ele compôs essa música pensando na Rihanna. Daí a Rihanna recusou e ele lançou a música por ele. E daí a música foi um hit e tudo. E realmente, quando ele contou essa história, eu fiquei realmente, essa música tem muito a cara do que a Rihanna estava lançando na época. Eu acho que se ela tivesse lançado, também teria sido um grande hit e teria combinado mais com ela. Eu acho que o meu maior problema com essa música mesmo é ela não combinar muito com Ed Sheeran. Não é nem tanto por ela ter saturado, mas realmente eu acho que não combina com ele. E eu acho que ele mesmo concorda. Eu já vi algumas vezes ele dizendo que Shape of You é uma das músicas que ele menos gosta da carreira dele, por ele achar que não combina com ele, que a música devia ter sido para outro artista. E eu concordo, acho que essa música não devia ter sido dele, não combina, mas foi hit. E a música é boa, tá? Não é nada uau. Assim, esse álbum Divide é muito bom, muito injustiçado, porque Shape of You meio que engoliu esse álbum, mas tem coisas muito boas. Tem Perfect, que é uma ótima balada do Ed Sheeran. Tem Castle no Hill, que é muito vibe Ed Sheeran, muito boa. Tem Galloway Girl, que tem influência de música irlandesa, muito diferente, muito única, adoro essa música, merecia mais. Tem Happier, que é muito gostosinha desse álbum. Então é um álbum muito bom e que acho que ele foi muito engolido por Shape of You, por todo o hit que ela foi. Mas esse é meu sentimento com a música. Eu acho ela boa, gostosinha, mas eu acho que se ela fosse lançada por uma outra artista, eu gostaria mais dela e não teria saturado tanto como saturou, né?
Mas é isso, essa foi a música mais bombada de 2017 na Billboard. Vamos ver se eu vou subir alguma música aqui desse top. Tem Despacito, tem Humble. Eu vou subir Starboy, que eu gosto muito dessa música. Eu vou subir Wild Thoughts. E eu acho que eu vou subir Stay. Elas merecem esse top de parada cardíaca. Elas são muito boas. Pra mim, essas são as mais que se destacam desse top 20. É com certeza essas três, então elas merecem esse pódio, tá? E aqui no Really Don't Care tem bastante coisa, mas o que posso fazer, gente? Mas vai melhorar, vai vir 2018, 2019, vamos ter uma refrescada desse tanto de trap, pelo amor. Vai melhorar, prometo pra vocês. Mas por enquanto ficamos por aqui, né? Com esse vídeo de 2017. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like, comenta aqui embaixo quais são suas favoritas e quais são as que tu menos gosta desse top 20 que eu trouxe aqui. Se vocês forem ver o top 100 que tem da lista completa, vocês vão ver que tem muita coisa tão mais memorável que ficou lá mais pra trás nas posições e tu fica, meu Deus, o que aconteceu? E daí tu vê um top 10 cheio desses trap aí que ninguém mais lembra, né? Vai entender as pessoas, né? Vai entender o consumidor. Mas comenta aqui embaixo, tá? Eu quero saber muito a opinião de vocês, se vocês estão gostando desse quadro, é muito importante pra mim, pra manter esse quadro. É um quadro que eu comecei que eu tava bem na dúvida se eu fazia, se ia ter um retorno e tudo, que era um quadro que eu queria muito fazer, mas eu não sabia se ia ter um retorno, e saber que vocês estão gostando, estão interagindo, me deixa muito feliz, então agradeço muito. E me ajudem mais, né? Comentando, curtindo, compartilhando, isso ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Se você é novo, já maratona nossos vídeos, tem playlists aqui no canal, que eu deixo aqui na descrição também. Vai maratonar os vídeos, se você gostar do meu conteúdo, já se inscreve, fica aqui com a gente. Acompanha também nossa comunidade, eu sempre aviso quando sai vídeo novo, vídeos que vão sair, faço mini reviews de álbuns, EPs e singles, então é bem legal vocês acompanharem a comunidade também. Faço enquetes, prometo trazer mais enquetes, tá? Que eu tô devendo isso. Acho que é isso, tá? Eu tô gravando esse vídeo em 20 de junho, tá? Então se eu ter... Sabe, se der um delay de assunto, é porque eu tô gravando esse vídeo com antecedência, tá? Porque senão não consigo toda semana estar gravando vídeo, né? Então às vezes eu faço isso de gravar uma frente de vídeos pra deixar tudo bonitinho, pra não ficar na correria tendo que fazer vídeo toda semana, né? Então, por isso que às vezes dá um delay de informações e tudo, tá? Mas até o dia 20 de junho, prometo que vou fazer mais enquetes pra vocês, que eu acho que é legal pra gente interagir mais e vocês saberem mais sobre conteúdos que eu quero trazer pro canal, então prometo trazer. Acho que é isso, tá? Tem shorts, tem meu Instagram, tem meu TikTok. Não sou muito ativa nesses dois, mas se você quiser me seguir pra saber mais sobre minha vida, fique à vontade. Acho que é isso, já tô enrolando muito. Espero que tenham gostado. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.